Queridos irmãos, queridas irmãs, quinta-feira da terceira semana da Páscoa. Vivemos este período pascal que duram 50 dias na igreja, mas como se fosse um único dia para experimentar o ressuscitado, conviver com Jesus ressuscitado e receber o Espírito Santo. Peçamos o Espírito Santo para que possamos compreender a sua palavra, viver esta palavra que nos é anunciada. Espírito de decisão, leva-me sempre a acolher o caminho da fé e da salvação, indicados pelo Filho, como o único capaz de me levar à reconciliação com o Pai. Estamos aqui para a nossa meditação da Palavra de Deus, palavra de alegria e de esperança, o Evangelho do dia, a Palavra de Deus em nossa vida. E hoje o Evangelho é tirado de São João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do alto é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nós estamos ainda naquele longo discurso que Jesus faz a Nicodemos. Na verdade, um belo de um diálogo catequético que Jesus faz a Nicodemos. Após ter anunciado a Nicodemos a necessidade de nascer de novo, e Nicodemos pensava no nascimento terreno, mas Jesus falava do nascimento espiritual por obra e graça do Espírito Santo, tornar homens e mulheres novos. Jesus vai preparando o coração de Nicodemos. Nicodemos é a figura de todos nós que pretendemos ser fiéis ao projeto de Deus. Nicodemos, nós sabemos, ele era um homem, um judeu piedoso, alguém que vivia a lei e que tinha todo o judaísmo enraizado em seu coração. No entanto, o coração de Nicodemos é o coração que busca algo mais. É o coração de todos nós que não se contenta com as mensagens da terra, das coisas imanentes, ou seja, do nosso mundo, das nossas realidades, da filosofia e de todas as outras ciências, mas é o coração que, vivendo em meio a tudo isso, não tem sossego e nem paz, enquanto não depara e não encontra com a resposta para todas as coisas. É claro que todo o caminho que Nicodemos fez na sua vida espiritual, na construção da sua relação com Deus, através da lei de Moisés, através da sua vivência judaica, o preparou para depois viver este encontro pessoal com Jesus. Nicodemos é ainda a figura de cada um de nós, enquanto nós todos somos desejosos, ansiosos por um encontro pessoal com o Senhor. Encontro pessoal esse que se dá
por ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a partir da nossa abertura a esta ação do Espírito e, sobretudo, a minha vontade de conhecer o amado, conhecer o amor. Aqueles que desejam conhecer o amor, o amado que é Deus, ele se dá a revelar. De fato, nós devemos buscar a Deus constantemente, como Nicodemos, que era considerado um mestre em Israel. Um mestre em Israel. No entanto, ele mesmo, como mestre, como sabedor dos mistérios de Deus, vê em Jesus a resposta para as suas interrogações. Nisso também Nicodemos nos ensina: quanto mais sabemos das coisas, mais devemos buscar o autor de todas as coisas. Não é sinal de inteligência e tampouco de sabedoria quando, a partir da razão, nós ignoramos a Deus. A nossa razão, a nossa inteligência deve nos colocar próximos de Deus. O diálogo com Nicodemos constitui uma oportunidade para Jesus explicar a sua origem. Ele veio do alto, veio do Pai. Portanto, seu horizonte existencial superava os limites da história humana e o lança Cristo, Jesus, como aquele que tem as suas raízes no próprio Deus. Por isso que Jesus começa dizendo que aquele que vem do céu fala as coisas do céu e não as coisas da terra. Ou seja, o discurso de Jesus é apresentar para nós o Pai do céu. O discurso de Jesus não é apresentar e nem tampouco resolver as questões terrenas. Podemos até recordar algumas passagens do Evangelho, quando um irmão vai até Jesus para pedi-lo que ele pudesse intermediar a separação, a divisão dos bens, do patrimônio da família. E Jesus disse: eu não vim para resolver estas questões patrimoniais. Outra vez, Jesus, perguntado sobre o valor da moeda e se deveria pagar os impostos a César, Jesus disse: dai a César o que é de César, resolva as questões de pessoa como cidadão, inserida num contexto social, e a Deus deve-se dar o que é de Deus. A Pilatos, na hora do julgamento, Jesus vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, nós ainda temos a tentação de achar que Deus deve ser aquele que só vai ter credibilidade na minha vida quando Ele resolver os problemas que existem neste mundo e que não foram criados por Deus. Deus não criou a injustiça, Deus não criou a violência, Deus não criou os conflitos familiares na sua casa, Deus não criou as dificuldades no seu casamento, na sua família. Deus pode nos ajudar a nos libertar dessas raízes do mal, mas não será Ele a solucionar estes problemas na nossa vida. Jesus Cristo é aquele que veio, queridos irmãos e irmãs, oferecer para nós um caminho novo, oferecer para nós novas escolhas, oferecer para nós novas possibilidades, pautadas no amor. E acolhendo essas propostas de Jesus, nós mesmo resolveremos os problemas
e os desafios que existem neste mundo. Por isso, ele é aquele que fala para nós das coisas do céu. E ao nos anunciar as coisas do céu, Jesus nos revela a nós mesmos. Ou seja, ilumina o nosso coração e as nossas escolhas, tal como Jesus fez com Nicodemos. Iluminados por esta palavra do Senhor, neste dia de hoje, se nos sintamos mais motivados ainda a acolher a ternura do Pai do céu. No Evangelho de ontem, Jesus falava que o Pai nos amou tanto que foi capaz de nos dar o Filho. Deus tem para nós uma preciosidade, uma pérola, uma joia rara, algo muito valioso. É como um comerciante que vai até o seu cliente oferecer a mercadoria. O Pai do céu, tendo para nós algo tão valioso que transcende todas as realidades deste mundo, que é a vida eterna, a salvação, mandou-nos o seu Filho Jesus para que ele pudesse oferecer a cada um de nós. É como se Jesus, chegando a Nicodemos, dissesse: eu tenho isto para você, a salvação, a verdade, você aceita? É como se Jesus chegasse hoje, nesta quinta-feira, e dissesse a você: eu tenho este presente, este dom, esta riqueza, você aceita? A diferença, queridos irmãos e irmãs, que toda a riqueza que o Pai do céu tem a nos oferecer, quer nos dar, é gratuita, é fruto de amor. Não nos custa nada, a não ser dizer o nosso sim. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em nossa vida as graças do mistério pascal que instituístes na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Desejo a você uma ótima quinta-feira, vivendo a espiritualidade pascal, que é tempo de luz, de graça, de proximidade com o Senhor ressuscitado que está no meio de nós. Desejo que você cresça na palavra, na oração e, sobretudo, no encontro pessoal com Jesus. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar, de comentar e também deixar aí o seu joinha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.